tomei a decisão de gravar este episódio com batom vermelho. Não sei se é uma boa decisão, embora me esteja a sentir bastante bonita, não vou negar, mas vocês sabem, batom vermelho, se vai para os dentes, e vai sempre para os dentes, vê-se imenso. E o facto de eu estou a fazer o tratamento ortodôntico para endireitar os dentes, que estou a mais de meio, o tratamento são 20 alinhadores, eu estou no 12 neste momento, e a diferença que eu sinto, eu sei que provavelmente ninguém nota, além de mim, desculpem, estava aqui a olhar porque o sol está a comer aqui ao lado, provavelmente ninguém nota, mas eu noto imenso, os meus dentes estão super diferentes e estão num ponto em que, se eles fossem assim naturalmente, eu nunca tinha tido vontade de usar aparelho, portanto só isso já é maravilhoso de perceber. Mas pronto, para endireitar, eles tiveram que me colar uns attachments que são umas bolinhas de... tenho um pelo na boca, que são assim umas bolinhas de resina, sei lá, honestamente parece que tenho bagos de arroz colados no centro de quase todos os dentes e obviamente são mais salientes que os meus dentes naturais, então é muito mais propício a tocar no lábio e ficar com vermelho. Portanto, olhem, se eventualmente durante este episódio eu ficar com batom vermelho nos dentes, não vale a pena avisarem porque já vão tarde, não é? Vamos só assumir que é estilo. O que é que aconteceu nesta última semana que tenha valido a pena mencionar? O fim de semana passado fui numa viagem de família, que era uma coisa que já não acontecia desde 2023, quando eu fui com a minha família a Marrocos, que foi assim das minhas viagens preferidas no mundo. Ainda fui com a minha avó, embora ela já estivesse doente, mas ainda estava minimamente operacional e foi muito divertido. E foi assim a primeira vez com idade de ter noção das coisas, em que eu fui a um sítio completamente diferente de qualquer país da Europa, que, embora sejam diferentes entre si, eu sinto que têm muita coisa em comum, porque há toda uma cultura europeia que existe em comum a ligar todos os países que fazem parte dela. Então, quando eu fui a Marrocos em 2013, tinha acabado de fazer 18 anos, foi assim um impacto gigantesco. Eu sentia que estava constantemente dentro de uma fotografia ou de um postal. Aquilo impactou-me mesmo pela beleza e pelo quão diferente é de tudo aquilo que eu já tinha visto, embora na altura já tinha ido a Cuba, mas em Cuba eu tinha 10 ou 11 anos, então sinto que ainda não tinha assim uma capacidade de análise mais profunda tão apurada como com 18. Pronto, então basicamente há 12 ou 13 anos que a minha família não se juntava para fazer uma viagem em conjunto, e isso aconteceu porque o meu avô, o meu avô tem 80 anos, só para contexto, este ano ele foi numa daquelas excursões organizadas pela Junta de Freguesia, foi ao Douro, fez a travessia do Douro e ele adorou, então começou a dizer que gostava muito de ir connosco e que pagava a viagem a toda a gente e ok, conseguimos organizar-nos, que também é sempre complicado, porque toda a gente tem trabalhos diferentes e muitos deles difíceis de encontrar, não são tipo trabalhos como o meu em que eu consigo reorganizar a minha agenda para conseguir estar livre em determinados dias, mas a coisa deu-se e fomos. Confesso que foram dos dias mais estressantes e cansativos que eu tive nos últimos anos. Vou espirrar. Porquê? Porque foi uma viagem feita à imagem do meu avô. Esta foi uma viagem que nós assumimos que não nos iríamos divertir particularmente, porque não iríamos fazer viagem, há várias formas de viajar, não é? Toda a gente sabe isso, e as coisas que o meu avô gosta são amplamente diferentes das que eu gosto e do que os outros membros da minha família gostam, mas fizemos isto por ele. Então, tendo em conta que fomos com o Duarte, que tem 4 anos, foi mesmo difícil, porque basicamente nós fomos na sexta-feira à tarde, chegámos lá já tipo 9 da noite, fomos jantar no hotel, que por acaso o hotel era muito fixe, já há muito tempo que eu não ficava num hotel tão bom. Jantámos por lá e no dia a seguir, às 8 da manhã, já tínhamos que estar no barco para fazer a travessia do Rio Douro. E houve uma falha de comunicação qualquer entre os membros da minha família e 50% da minha família ficou a achar... Desculpa, eu estou cheio de comichões, sinto que tenho pelos a voar aqui à minha volta.
Pronto, 50% dos membros da minha família achavam que a travessia do Douro ia durar 4 horas. Não foram 4 horas, foram mais de 6 horas e foi uma grande seca, porque por mais bonito que seja o rio, por mais bonitos que sejam aqueles montes verdes com vegetação super densa, e estava um dia belíssimo de sol e... Enfim, é tudo muito bonito, mas foi tudo muito bonito durante 2 horas, durante 3 horas. A partir da 3ª hora, tendo em conta que estávamos também com o Duarte, que já estava super aborrecido de estar ali, porque não há grande coisa para se fazer dentro de um barco, nós levámos cartas Pokémon, que é uma cena que ele está absolutamente obcecado agora, ajudou a passar grande parte do tempo, mas foram 6 horas fechados num barco com o Duarte. Só por aí já estávamos todos super cansados e desesperados para sair do barco, e a comida, porque nós tomámos o pequeno almoço e o almoço no barco, a comida foi... O pequeno almoço foi ok, embora não, tipo, eles não tinham leite vegetal. Uma pessoa vegan tinha-se dado muito mal ali. Eu não bebi leite de vaca porque é uma coisa que me dá muita confusão e não faz parte dos meus planos voltar a beber. Comi um pão com manteiga e um croissant, e foi isso. E o almoço, eu arrisco-me a dizer que foi dos piores almoços que eu já tive na minha vida. Eu só fui mesmo ingênua, porque esperar que uma comida ali fosse boa era não estar com expectativas alinhadas com a realidade. Mas a verdade é que a minha mãe tinha-me dito que avisou que havia pessoas vegetarianas e eles disseram que nesse caso iriam preparar um almoço tendo isso em conta. Eu, ok, vão fazer uma cena fixe. Não vão fazer uma cena fixe. Para aí 15 minutos antes do almoço chegar à mesa, eu lembro-me de ter passado pela cabeça do género: apetecia-me bué uma lasanha. E quando o senhor traz a comida dos vegetarianos, põe na minha frente uma lasanha, e eu fiquei: oh meu Deus, leram a minha mente, era mesmo isto que me estava a apetecer. Que bom, que feliz que eu estou, que vou comer uma coisa gostosa. E a lasanha era a pior lasanha que eu já comi na minha vida. Estão a ver? Aquilo era de certeza absoluta uma lasanha que nem sequer era de soja, era tipo molho bechamel, uma placa daquelas de massa e espinafres. Era tudo mole, e pior que isso tudo, porque isto tudo até poderia, disfarçar um bocadinho caso eles tivessem tostado, descongelado. Aquilo era lasanha congelada, de certeza, de compra, só que eles descongelaram aquela porra no micro-ondas, de certeza. Então, em vez de ficar aquela placa do bechamel e do queijo tostadinhos por cima, tipo durinhos, para dar alguma textura àquela nhanha, não, foi no micro-ondas. E toda a gente sabe que lasanha congelada, feita, aquecida, o que queiram chamar, no micro-ondas, fica a parecer ranho. Aquilo era tudo a mesma textura, era tudo mole, tudo branco, tudo sem sabor, era absolutamente nojento. E eu não sou uma pessoa nada picuinhas, eu não sou nada esquisita com a comida, e quando estou fora, como já sei que é complicado, eu não tenho padrões muito altos do género. A única coisa que eu peço é que não me deem comida que parece vinda de uma prisão em Guantánamo. Foi mesmo muito mau. O Duarte não comeu absolutamente nada naquele barco, porque era tudo horrível. E o que não era horrível não era coisas que ele gostava. Enfim, ele também é um caso esquisito. Então, saímos do barco e ainda fomos para o comboio histórico que faz a linha do Tua, que é uma cena super fixe, super interessante. Só que a travessia do Tua para um lado é 1h30. E estaria tudo ok, fazer 1h30 de comboio, mesmo tendo sido depois de 6 horas de barco, ok. O problema é que depois dessa 1h30 andar para um lado no comboio da linha do Tua, tivemos que voltar para trás. Este roteiro foi feito por uma agência de viagens que deixou muito a desejar, porque nada disto fez sentido. Então depois de 6 horas no barco, foram mais 3 horas fechados num comboio histórico que é todo feito de madeira, portanto zero confortável, embora muito giro. E quando chegámos à estação de Régua, depois de ter feito essa travessia para lá e para cá de 3 horas, ainda tivemos que apanhar outro comboio da CP que
por acaso era bué da fixe, porque eu acho que aquilo era dos anos 70 e estava, parecia que eu de repente tinha viajado no tempo e que estava literalmente num comboio dos anos 70 e essa parte foi fixe. A parte que não foi fixe foi que foram mais 3 horas até chegarmos ao Porto. Então nós nesse dia tivemos 12 horas dentro de transportes sem nada para fazer. Eu às tantas, perdoem-me, mas eu já não conseguia ver aqueles montes do Douro, que são lindíssimos e é verdade, aqueles montes do Douro todos meio recortados por causa das vinhas, é mesmo super bonito e eu adorei poder ter a oportunidade de ver isso, mas as coisas bonitas perdem a graça quando estamos constantemente a vê-las. Isso acontece com as cidades onde nós moramos, com as casas onde moramos, que às vezes vocês precisam de estar longe da vossa casa ou da vossa cidade para voltarem de repente, ok, isto é bem bonito, conseguem ver com olhos de fora. Então eu às tantas, depois de 12 horas seguidas a ver os mesmos montes e sem ter outra coisa para fazer e outra coisa para olhar, eu já não podia ver aquilo à frente. E neste momento penso nos montes do Douro e estou tipo, nope, não quero ver isso. Então foi assim um dia mesmo duro fisicamente, porque estivemos sentados muitas horas, já não tínhamos posição, estávamos todos irritados uns com os outros, o Duarte estava super aborrecido, às tantas tivemos que lhe dar o telemóvel e ele ficou imensas horas a ver bonecos, porque já não havia nem energia, nem paciência, nem imaginação para entretê-lo de outra forma. Foi, e depois disso ainda chegámos ao Porto às tantas da noite e ainda tivemos que estar à procura de um sítio para comer que desse para toda a gente, que não dá para toda a gente, porque por um lado temos pessoas vegetarianas e uma criança de 4 anos vegetariana que é esquisita com a comida, e por outro um homem de 80 anos que não come vegetariano, que só gosta de comida tipicamente portuguesa e pesada. E essas duas coisas são muito difíceis de conviver. Então, foi mais um drama. E como se isto tudo não bastasse, quando chegou a hora de ir para o hotel, eu, a minha mãe e o meu primo tivemos de ir buscar o carro que tínhamos alugado, que estava em Vila Nova de Gaia, para aí a 15 minutos de distância, enquanto os outros elementos da minha família foram para o hotel. E eu e o meu primo e a minha mãe estávamos de carro, fomos para o centro do Porto, querer estacionar o carro e não encontrávamos estacionamento, porque para além de ser o Porto, para além de ser tarde e todos os estacionamentos estarem ocupados porque as pessoas já estavam em casa a dormir, aquela cidade está toda revirada por causa das obras do metro. Então foi mesmo difícil, demos para aí 3 voltas à cidade, porque às tantas perdíamos, enganávamos, foi muito tenso. Lá conseguimos arranjar um estacionamento, pusemos o nome do hotel para onde íamos dormir no Google Maps, chegámos lá, estávamos a pôr os códigos para entrar, porque era daqueles hotéis que não têm recepção, e não estava a funcionar, e nós... Porquê que isto não está a funcionar? Às tantas chamámos o meu tio, de género, vem cá abaixo, por favor, para nos abrires a porta, porque nós estamos cansados, com cocó, com xixi e com malas, e já era quase meia-noite. E às tantas o meu tio desce e diz, estou aqui, onde é que vocês estão? E nós, estamos aqui. E ele, não estão. E nós, não acredito. Estávamos num hotel errado. O desespero que se abateu sobre mim naquele momento não tem... Se não fosse o meu primo estar ali, o meu primo, ele tem 18 anos. Nós temos 11 anos de diferença, mas temos muitos gostos em comum, e isto tudo para dizer que é uma pessoa que eu adoro e é uma pessoa muito engraçada. Então ele foi o alívio cómico que eu e a minha mãe precisámos para não nos passarmos com a vida e não ficarmos super mal dispostas, porque ele fazia-nos rir, e pessoas que nos fazem rir em momentos de tensão são tipo one love forever. Então ainda bem que ele lá estava. Então pronto, depois lá descobrimos a morada certa, chamámos um Uber, fomos de Uber e chegámos a casa, salvo seja, ao hotel às tantas, à meia-noite e meia, se não me engano, à meia-noite. O meu quarto cheirava bué de tabaco, foi nojento, mas eu estava com tanto sono que atirei-me para a cama e adormeci.
Então pronto, foi assim uma viagem cheia de pequeninos entraves, nunca nenhum obstáculo foi tipo drama. Isto tudo para dizer que antes de sairmos de Lisboa, precisávamos do carro da minha mãe e de repente o carro da minha mãe tinha sido rebocado. Então foi assim, uma viagem cheia de pequenos, esse foi o maior entrave, assim, o drama mais chato e mais caro. O resto foi só pequenos dramas, pequenos entraves, pequenos obstáculos pequeninos que nunca foram dramáticos ao ponto de estragar a viagem, mas que, estão a ver, não foi fluido, foi complicado. Eu fiquei muito mais estressada nesta viagem do que na minha vida de trabalho normal, de mãe, de mulher e de tudo. Mas, ao mesmo tempo, foi bom estar com a minha família toda e adorei, lá está, estar com o meu primo, estar com a minha mãe, com o meu tio, com o meu avô, que é uma cena que não acontece assim fora de casa, da casa do Algarve. Mas pronto, olhem, não planeava que este resumo da minha viagem fosse tão extenso, mas foram tantas peripécias. Peripécias? Está-me a soar bué da mal, mas eu acho que está certo. Vai por mim. Hoje decidi trazer, assim, 2 recomendações culturais completamente diferentes. Uma é uma Instagrammer, uma criadora de conteúdo, mais propriamente, e outra é uma série. Eu vou começar pela criadora de conteúdo, que é uma pessoa que eu adoro seguir. Não sigo há imenso tempo, acho que nem chega a um ano, mas é daquelas pérolas da internet que eu estou muito grata por ter conseguido encontrar, por ter aparecido na minha For You ou no meu feed do Instagram, que se chama Bruna Martioli. Ela é uma criadora de conteúdo brasileira que vive no Porto neste momento porque ela é professora de literatura, estudou literatura de língua portuguesa, como é que se chama? É especializada em literatura de língua portuguesa, isso mesmo. E neste momento está no Porto a tirar um doutoramento. E o que eu mais gosto na forma dela partilhar as coisas, ela fala sobre literatura, é assim a maior paixão dela. E ela fala, estão a ver quando vocês estão a falar com alguém que tem uma paixão clara e que fala sobre essa paixão de uma forma tão bonita e efusiva e apaixonada que a mim às vezes até me emociona, literalmente, e que vos faz ficar mais alerta e sensíveis àquele tema, mesmo que seja uma cena fora dos vossos interesses. Neste caso não é, mas eu lembro-me perfeitamente, quando eu estava na universidade, eu tirei artes visuais e um dos meus professores, ele era assim, nós chegámos a ter história, uma das cadeiras de história foi com ele e foi o meu professor de história favorito porque ele falava da história da arte com uma paixão tão grande. Ele era assim, ele era um bocado teatral, muito dramático, mas de uma forma super amorosa a falar sobre as coisas. Ele às vezes falava sobre certas obras ou sobre o que motivou certas obras a serem criadas e ficava com lágrimas nos olhos, porque aquilo para ele era a coisa mais bonita no mundo. E isso é contagiante. Eu que já gostava de história, ainda fiquei a gostar mais a partir do momento em que foi ele a falar, a dar-me aulas de história. Eu acho que é sempre uma sorte muito grande quando nos cruzamos com pessoas que falam sobre as suas paixões desta forma. E eu sinto que a Bruna Martioli é assim a falar dos livros, da literatura. Ela fala de certos livros, de certos autores e de certas personagens como se fossem amigos dela. Não sei explicar, é assim de uma forma tão íntima e tão pessoal que é maravilhoso. E ela, através das análises que faz a certos livros ou a certas personagens, acaba por pegar nesses livros para fazer críticas à sociedade ou pega em críticas à sociedade e faz ligações com certos livros ou com certos autores sobre esses temas. Então eu sinto que é uma forma de vocês aprenderem sobre a sociedade, sobre o mundo, sobre a literatura, obviamente, que não é plana, ela é super eloquente, tem uma voz lindíssima, um sotaque lindíssimo, uma dicção maravilhosa e isso ajuda tudo. Ela é muito bonita, o que também ajuda, não é? Então, imagina, ela tanto faz vídeos a ler certos de livros ou poemas, e foi assim que eu a conheci, ela a ler um poema do José Luís Peixoto. Eu não me lembro do título, mas era aquele poema de éramos 5 à mesa e pronto,
vocês sabem, 5 à mesa, éramos 5 à mesa. É um poema muito, muito bonito e muito sentimental e é dos mais famosos, acho eu, se não o mais famoso, do José Luís Peixoto. E foi assim que ela me apareceu a primeira vez e eu gostei tanto da forma como ela leu e interpretou aquele texto que comecei a segui-la nessa altura. E ela, pronto, ela acaba por ser bastante polivalente nesta questão da literatura, porque ela tanto lê estes textos como faz estas críticas sociais ou questionamentos sociais, que acaba sempre por, obviamente, ligar a livros, como também tem uma rúbrica em que ela explica arte, mesmo arte no sentido não literário, mas artes plásticas, artes visuais, e que chama-se mesmo Vou-te explicar X como se tivesses 5 anos. Então eu acho que é uma coisa muito importante para a maioria das pessoas e que está relacionado com uma das coisas que eu vou falar na rubrica Lugar para Ficar, que é a maior parte das pessoas não ter cultura, isto soa bem da mal, não era isto que eu queria dizer. A maior parte das pessoas não tem conhecimentos muito profundos ou nada profundos sobre arte. Não estudaram história de arte, não foram habituados a ir a museus, a ter contacto com a arte da forma e a saber o porquê de certas coisas serem como são. E ela com esta rubrica acaba por explicar de uma forma bastante simples essas coisas todas. Então eu sinto que é muito enriquecedor e que vale a pena vocês seguirem. Ela tem TikTok, tem Instagram e tem YouTube também, portanto sigam Bruna Martioli, vale mesmo muito a pena. E em segundo lugar, e vou tentar ser mais rápida porque isto já está a ficar grande, eu sinto que ainda não falei sobre nada, terminei ontem de ver a 3ª temporada da série Monsters e esta temporada é sobre o serial killer Ed Gein, que eu não conhecia. E fiquei a saber que foi basicamente um homem nos anos 50 que começou a desenterrar pessoas das sepulturas, meio que tirar-lhes a pele, fazia tipo decorações com a pele das pessoas, matou várias pessoas e ele era um doente esquizofrénico, mas tipo que veio de uma família super disfuncional e ultra religiosa, tipo aquele grau de religiosidade já muito deturpada, muito triste, muito, muito triste a relação dele com a mãe e tudo mais. Isso tudo fez assim uma espécie de caldeirão para o desastre. O ator principal, que eu não sei o nome, mas vou já pesquisar, deixem-me ver, Charlie Hunnam. Ele foi maravilhoso nesta série, gostei mesmo muito, muito, muito. Eu nunca tinha visto assim nada com ele. Eu comecei a ver o Sons of Anarchy, ele é também o protagonista, é sobre motoqueiros, mas não era um tema que me puxasse, acho que só vi para aí 4 episódios e acabei por desistir, mas ele nesta série está maravilhoso. E eu percebi, depois de ver a série e de ir pesquisar algumas reviews acerca da série para perceber o que é que as pessoas estavam a dizer e a achar, que ninguém está a gostar, ou que muito pouca gente está a gostar. Eu não consigo perceber porquê. Eu acho que a série está muito bem feita. Temos que ter sempre atenção ao facto de isto, não podem encarar isto como um documentário factual. Há sempre uma romantização quando se fazem filmes e séries biográficas, mas que ao mesmo tempo há ali muita margem para liberdades criativas e artísticas, o que eu acho fixe até, porque se eu quisesse ver uma coisa 100% pegada à realidade, eu ia ver um documentário, não é? Então eu não tenho nada contra esta liberdade artística, claro, com alguns limites para não deturpar a história propriamente dita. Há muita gente que nesta série do Monsters, que já tem 3 temporadas, houve sempre o questionamento da romantização destes serial killers que é preocupante e é um tema a ser abordado que eu concordo em 100%, mas para ser completamente honesta, embora o Ryan Murphy tenha bastantes coisas que devem ser questionadas, e dele ter claramente uma panca por assassinos e talvez até uma tendência a idolatrá-los, eu sinto que em todas, eu ia dizer todas, mas discordo, não discordo, em todas as temporadas que se fez sobre estes assassinos,
há ali uma tendência de se romantizar, porque a verdade também é que a intenção é não é humanizar, mas mostrar que os monstros não são monstros, os monstros são pessoas e que nenhum ser humano nasce mau e nenhum ser humano é serial killer porque nasceu para ser isso e estão a perceber? Há sempre motivos para os quais há sempre motivos que levaram as pessoas a tomar as decisões que tomaram ou a ter a vida que acabaram por ter, e isso é o que eu mais gosto nesta série. Senti muito isso com o Jeffrey Dahmer, a primeira temporada, senti muito isso agora com o Ed Gein, não sei bem como é que se diz. Eu sinto que a segunda temporada sobre os irmãos Menendez foi bastante problemática, mas também provavelmente porque foi uma história que me tocou mais do que as outras, e senti que a série foi injusta para com os irmãos Menendez, que eu acho que os irmãos Menendez foram as verdadeiras vítimas naquela história toda. Mas pronto, não querendo entrar muito nesse assunto, porque estou a falar sobre a terceira temporada, há muito este questionamento sobre se estas séries estão a fazer com que as pessoas romantizem estes assassinos e que os vejam mais como uma coisa fixe e fascinante do que como um problema. Mas a verdade é que eu sinto que, embora exista sim esse factor nesta série e nas várias temporadas, eu sinto que há sempre um esforço para dar o outro lado. Eu sinto que na primeira temporada do Jeffrey Dahmer, durante vários episódios, eu só senti pena e achei-o querido e tipo, coitado, ele teve esta vida e por isso é que ficou assim, e quase que cheguei ao fim a sentir isso por ele, o que não seria uma coisa boa de se sentir, porque claro, embora haja sempre motivos para as pessoas se tornarem o que são, a verdade é que ele matou montes de pessoas e isso não é justificável. Mas no fim da temporada, nos últimos 2 ou 3 episódios, há um turning point em que a perspectiva muda, em que o realizador conseguiu passar a mensagem de ok, ele foi assim por estas razões, é super triste e é super injusto para ele e para toda a gente, mas ele foi um assassino que efetivamente matou montes de pessoas e destruiu muitas famílias, e isso é mau. E eu sinto que esses dois lados foram sempre dados, e nesta terceira temporada esse lado foi dado muito porque o Ed Gein, embora eu não o conhecesse, ele foi assim um marco na nossa história enquanto sociedade, principalmente na sociedade e na cultura americana, porque a história dele impactou tantas pessoas e foi logo ali nos anos imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial, e as guerras têm sempre um impacto muito grande na forma como as pessoas começam a agirem, como as sociedades se moldam, e o facto disso ter acontecido naquela altura, uma coisa assim tão chocante, as coisas que ele fazia eram literalmente vindas de pesadelos, moldou muitas pessoas. A cultura americana voltou-se muito para um fascínio por isto, e isso deu lugar, e isso está tudo mostrado na série, montes de assassinos em série que surgiram depois, que se inspiraram no Ed Gein para fazer as coisas que acabaram por fazer. Coisas horríveis, matar montes de pessoas, normalmente mulheres, e ter sido inspiração ou mote para muitos filmes que mudaram a história do cinema, mas que foram todos filmes extremamente violentos. Então, eu sinto que através do retrato dessa influência que foi negativa, eles deram o outro lado, embora a história do Ed Gein seja tristíssima e dá muita pena, eu chorei horrores, um homem absolutamente traumatizado pela educação que teve, com uma doença muito difícil que não era compreendida naquela altura, que não havia grande tratamento, que acabou por fazer aquilo e que nem se lembrava. Enfim, é tudo muito triste, mas isto para dizer que eu achei muito boa esta última temporada. A fotografia estava muito bonita, gostei muito da construção não linear da narrativa, e apesar das reviews não estarem a ser propriamente favoráveis, eu pessoalmente gostei muito e recomendo. Um lugar para ficar. Esta semana vai ser um bocadinho diferente, eu estou muito animada por isto, porque
Ao longo das últimas semanas eu tenho recebido alguns e-mails com perguntas e com dilemas que estou muito contente por ter recebido e espero que isto agora ajude a que a engrenagem comece a rolar. Então a minha ideia é trazer para aqui 2 e-mails com dois dilemas de 2 pessoas diferentes e falar um bocadinho sobre isso. Portanto, o primeiro e-mail é da Teresa e chama-se Não Percebo Nada de Arte Contemporânea. E logo este título suscitou-me logo muita atenção. Portanto, vamos ao e-mail. Olá, sou a Teresa e adoro tudo o que partilhas. Quando vi que o Qualquer Dia há muito tempo tinha voltado, quase dei pulos de alegria. Sempre adorei, mas esta nova temporada e o claro cuidado que tens preparado e gravado tudo é incrível. Obrigada. Indo à minha questão. No fim de semana passado fui a uma exposição de arte contemporânea com o meu namorado. Achei que seria um programa interessante para não irmos sempre ao mesmo tipo de sítios, centros comerciais ou cafés da moda. Para contexto, nenhum de nós é da área artística. Ele passou a maior parte do tempo a dizer frases como isto também eu fazia e não percebo porque é que isto é arte. No início rimo, mas depois comecei a pensar, e se ele tiver razão? Mesmo não querendo aceitar, percebi que na maior parte do tempo sentia a mesma coisa. A certa altura estávamos os dois em frente a uma parede branca com uma tela branca com um rasgão no meio, e nenhum de nós sabia se aquilo era propositado ou se alguém tinha estragado uma pintura. Dei por mim a questionar se é preciso entender arte para gostar dela ou se basta sentir alguma coisa, mesmo que seja irritação, desconforto ou dúvida. Tu costumas falar de cultura de uma forma tão livre e simplificada que achei que eras a pessoa certa para responder esta questão. Obrigada por trazeres estas conversas para a internet. Beijinhos, Teresa. Beijinhos, Teresa. Obrigada pelo teu e-mail. Gostei muito, muito bem escrito. Então, isto... eu... Gosto muito de falar sobre isto, mas ao mesmo tempo sinto que tenho tanta coisa para dizer que os pensamentos se atropelam. Para começar, eu acho que eu sei que é super comum e recorrente pessoas que não estudaram artes, se por algum motivo vão a museus, principalmente de arte contemporânea, terem este tipo de opinião de este quadro todo pintalgado ou estes legos jogados no chão até eu fazia. E esse é precisamente um dos motores da arte contemporânea. A verdade é que sim, provavelmente qualquer pessoa poderia ter feito aquele quadro, aquela obra, mas não fez. E é isso que temos que reter. A arte contemporânea não tem tanto a ver com técnica, se bem que obviamente também há obras artísticas contemporâneas que são de uma técnica extraordinária e impressionante, mas não tem a ver com isto. E isto surgiu de onde? Surgiu com uma obra chamada Fonte, ou A Fonte, de um artista chamado Marcel Duchamp, que agora não sei a data, mas vou pesquisar. A Fonte, Marcel Duchamp. 1917. Em 1917... o Marcel Duchamp decidiu pegar num urinol, virá-lo ao contrário e metê-lo em cima de um púlpito numa exposição de arte. E obviamente aquilo foi super revolucionário, porque ainda vínhamos de um contexto em que a arte tinha a ver muito, com técnica, com capacidades artísticas de pintar bem, de fotografar bem, de ser tudo bonitinho, e de repente ele pegou numa coisa que já existia, que ele não fez nada além de virar ao contrário e escrever umas letras lá no urinol e chamou aquilo de fonte e de arte. E com essa obra ele abriu caminho para o facto de fazer com que toda a gente percebesse, ou criar esse questionamento de que a arte não tem tanto a ver com beleza e com técnica, mas sim com contexto e com intenção. O objetivo da arte é fazer-nos sentir e fazer-nos pensar. E ele fez isso através desse urinol, que parece tão fácil de fazer. A verdade é que qualquer pessoa poderia ter pegado no urinol e ter posto em cima de um púlpito, mas ninguém fez. Foi Marcel Duchamp que teve essa ideia e isso foi um ponto de viragem na história da arte. É muito normal, não tendo estudado artes, indo a uma exposição de arte contemporânea, sentirmos-nos perdidos e com aquela ideia de eu não estou a perceber nada, e se eu não estou a perceber nada é porque provavelmente sou burro, ou porque isto não presta.
Mas eu acho que o que torna a arte, eu adoro arte contemporânea, é assim o meu movimento favorito, porque faz-nos pensar muito. Às tantas vocês estão, lá está, em frente a uma tela branca que só tem um rasgão no meio e deparam-se com a estranheza daquilo, perguntam-se porque é que aquilo está assim e o que é que aquilo significa. Estão ali a olhar para aquilo, a tentar encontrar respostas que muitas vezes vocês não conseguem encontrar. E pelo menos eu, e isto obviamente é um músculo que se vai exercitando, e quanto mais arte vocês consumirem, quanto mais contacto tiverem com ela, mais este sistema de pensamento está oleado e vocês conseguem ver para além do que se vê, que é uma das coisas que eu mais adoro e foi uma das coisas que eu aprendi muito no meu curso, na minha licenciatura, e pela qual sou eternamente grata. Às tantas eu passo por este processo. Está aqui uma tela com rasgão, estranho, interessante. Porquê? Tento encontrar a explicação, não encontro, então passo para a próxima, que é: o que é que isto me faz sentir? Do que é que isto me faz lembrar? Que significados, não tendo às vezes há obras que têm, através do título, vocês conseguem compreender o que é que aquilo quer dizer, ou às vezes tem uma breve descrição da motivação para aquilo, ou do próprio significado, se bem que seja na arte contemporânea um bocadinho raro isso acontecer, e quando não existe, vocês têm a liberdade de dar o significado que quiserem. E isso é super fixe, porque às tantas faz com que vocês façam parte da obra de arte também. E isso é maravilhoso. Duas pessoas podem estar a olhar para o mesmo rasgão da mesma tela e pensarem e sentirem coisas diferentes. A uma pessoa aquilo pode de repente levá-la a ferimentos no corpo de alguém, a guerras, a violência, e a outra pessoa pode, sei lá, suscitar-lhe sentimentos de liberdade. De repente quebrou-se aqui um espaço, um objeto que é muito simétrico e contido e de repente tem um rasgão e está livre e a luz passa de um lado para o outro. Ou seja, há tantas formas de olhar para o mesmo objeto que o facto da arte contemporânea ser tão aberta nesse sentido é um portal para mil e uma interpretações, e isso para mim é do mais mágico que existe. E enquanto antes, na arte mais antiga, sei lá, no Renascimento, no Barroco, no Gótico, enfim, quando vocês vão a sítios, por exemplo, Louvre da vida ou Museu de História Antiga, coisas do género, com aqueles quadros grandes, muito imponentes, em que as pessoas estão perfeitamente retratadas, as sombras, as luzes, as roupas, está tudo como se fosse uma fotografia, ou melhor ainda do que uma fotografia conseguiria fazer. É mais fácil as pessoas conseguirem ficar impactadas com a técnica, ou seja, a capacidade técnica daquele pintor, ficam impressionadas com a forma como é que alguém conseguiu pintar isto de forma tão perfeita, num quadro tão grande, naquela altura. Ou seja, é mais fácil para nós que estamos habituados na nossa vida a gostar de coisas bonitas e bem feitas, olhar para um quadro renascentista, para uma Capela Sistina e ficar, ok, isto está super bem feito, tem cores bonitas, é bonito, então eu gosto. E está tudo certo com isso. Isto para dizer que mesmo pessoas que não percebem nada de arte conseguem chegar ao pé de um quadro, achá-lo bonito e bem feito e conseguir chegar a essa conclusão e não procurar tanto o significado por trás daquilo. Estão a ver aquilo apenas como, não apenas, mas estão a ver aquilo como uma coisa bonita que os satisfaz aos olhos e que toda a gente gosta de olhar para coisas bonitas. E para quem não estudou artes, isso chega e está tudo certo. Agora, na arte contemporânea, isso não é assim tão direto, lá está, porque vou continuar a pegar nesta obra que eu acho que esta obra está no CCB, se não me engano, pelo menos esta ideia da tela branca com rasgão remete-me a uma obra que eu acho que vi lá. Vocês estão em frente a uma tela branca com um rasgão e pensam, ok, não tem técnica nenhuma aqui, qualquer pessoa faria, não é propriamente bonito, não tem cores bonitas, não tem luz, não tem sombra, mas na arte contemporânea muitas das vezes é o significado ou a interpretação que dá a camada de beleza que não está lá
e que são vocês a dar, ou que podem ser vocês a dar. E muitas das vezes esses detalhes bonitos, na minha ideia, ou fascinantes, estão em pormenores mais invisíveis ou que passam mais despercebidos, como o título. Por exemplo, nesta questão do Marcel Duchamp, o urinol era só um urinol virado ao contrário, mas o título era a fonte. E o facto do título ser a fonte e daquilo não ser uma fonte, mas estar relacionado com fluxos de água, ou seja o autocolismo, seja a própria urina a cair, remete-vos a coisas que não remeteria se o título fosse o urinol, ou se não fosse nenhum. Então, muitas das vezes, esses pontos para adicionar uma camada extra a uma obra que parece não fazer sentido nenhum, estão nessas coisas, estão no título, estão na descrição, que às vezes tem, estão muitas das vezes na relação que têm com outras obras que estão à volta, principalmente se for uma exposição de um artista só. Muitas das vezes as obras falam entre si, e isso tudo faz parte da arte contemporânea. E eu sei que parece super complexo, e é, mas é uma das coisas que, se vocês lerem livros sobre isso, se verem documentários sobre artistas, sobre a história de arte, vão começar a ver o fascínio que há por trás disso. E sim, acaba por ser, e nisso concordo, um movimento artístico ligeiramente elitista, porque muitas das coisas... Eu não sei se elitista é a palavra certa, eu acho que isto vem tudo de um problema que é não se ensinar arte nas escolas. Nós temos EVT a partir do 10º ano. Se vocês não forem para artes, nunca mais têm contacto, a não ser por motivações próprias, nunca mais têm contacto com arte. Então, o facto de não se dar história da arte e não haver este incentivo para a cultura neste aspecto da arte plástica e isso tudo, faz com que as pessoas não tenham as bases históricas para perceber porque é que a arte contemporânea é como é. Porque a verdade é que, a partir do momento em que se inventou a fotografia, a arte antigamente, antes da fotografia, não era o único, mas o principal motivo de haver aqueles quadros era retratar a realidade o mais fielmente possível. Não havia forma, não havia câmaras, não havia forma de se retratar a cara de alguém a não ser pintando, não havia forma de, de jornalisticamente perpetuar acontecimentos para além de se fazer quadros e esculturas ou estátuas sobre esses acontecimentos. A partir do momento em que surge a fotografia, essa necessidade ficou obsoleta, porque é que as pessoas iriam estar 10, 15 anos a pintar um quadro sobre um acontecimento qualquer, vamos imaginar, a decapitação da Maria Antonieta. Nessa altura, obviamente, ainda não havia câmara, mas vamos supor que havia. Para que é que um pintor ia passar 10 anos a pintar um quadro enormíssimo, super bem feito tecnicamente, se de repente havia uma máquina que fazia isso em poucos minutos? Então, nessa altura, os artistas foram meio que obrigados a usar a sua capacidade artística para transmitir sentimentos e não para reproduzir a realidade. Então, isso mudou tudo. E eu sinto que o pouco contacto com a arte que nós temos, até lá está ao 10º ano, é a arte antiga, porque quando damos história, quando falamos sobre os monumentos e sobre as guerras, e lá está, a forma que temos de ilustrar esses momentos são através dos quadros que se pintaram naquela altura. Então somos ensinados desde muito cedo que isso é que é arte, que isso é que é bonito, que isso é que é válido. E de repente vêm-nos marmanjos pôr uma banana com uma fita cola na parede e dizer que aquilo é arte. É normal aquilo suscitar questionamentos e até alguma revolta e não haver essa compreensão, porque não nos ensinam o contexto. Sabendo o contexto histórico, tudo faz sentido. E para mim faz todo o sentido a arte ser como é agora, cada vez mais... Ou seja, faz-nos questionar, faz-nos pensar. E mais do que pensar, há muitas obras de arte hoje em dia cujo único objetivo é fazer-nos sentir coisas. E isto faz-me lembrar especificamente um pintor que se chama Rothko. Eu nunca vi ao vivo, infelizmente, mas o trabalho dele eram apenas, com muitas aspas, telas enormíssimas
com padrões simples, assim meio difusos, e paletas de cores. Ou seja, vocês olham para os quadros dele, principalmente se forem pesquisar no Google, em que aparecem quadradinhos pequeninos, e pensam, isto não é nada, isto não significa nada, qualquer pessoa faria quadrados com cores. Mas de repente vocês estão numa galeria, têm uma tela que ocupa uma parede inteira e vocês são engolidos por aquelas cores e por aqueles padrões, e aquilo, quer vocês queiram, quer não, vai-vos fazer sentir coisas. O Ricardo já teve a sorte de estar em frente a um quadro do Rothko em Nova Iorque, acho eu, e diz que foi assim das sensações mais intensas que ele já teve no contexto artístico, e eu acredito. Eu consigo dizer uma experiência semelhante, embora não me lembre do artista, tenho muita pena, mas não me lembro mesmo. Nem me lembro onde é que vi esta obra, mas era assim, uma sala escura, muito escura, só tinha assim 2 ou 3 lâmpadas penduradas em cima, e a toda a volta as paredes eram repletas de retratos assim em formato A4 mais ou menos, a preto e branco, de várias pessoas. E eu lembro-me de entrar ali e aquilo tinha assim um ambiente muito mórbido e fantasmagórico e desconfortável, era muito silencioso, não havia som, era muito escuro, e de repente tinha ali centenas de pessoas à minha volta a olhar para mim e a olhar para elas todas, e o título não tinha título, ou o título não era muito claro, e daquilo me ter feito, para além de ter feito sentir logo este desconforto de... A vontade que eu tinha era de sair dali, porque eu sentia que estava a ser observada e as pessoas tinham um ar meio ameaçador, estavam a preto e branco, era assim uma coisa muito mórbida. Mas daquilo automaticamente me ter feito questionar, espera, quem são estas pessoas? Porquê é que elas estão aqui? Estão vivas? Estão mortas? O que é que elas fizeram? Como é que elas eram? Será que tem alguma relação entre elas? E de isto me ter feito... ter estas perguntas todas na minha cabeça e de eu não ter saído lá com resposta absolutamente nenhuma. E às vezes a arte contemporânea é isso também, é fazer-vos pensar, questionar e ficar em paz com o facto de não terem resposta na maior parte das vezes. Mas lá está, isto tudo para dizer que é normal sentirem isso quando vão a um sítio destes, principalmente se não tiverem um passado em que estudaram artes, ou contacto constante com museus, com exposições artísticas, mas é uma coisa que se trabalha quanto mais cultura se consumir. E não tem de ser só museus, não tem de ser só teatro, não tem de ser só cinema, pode ser tudo, literatura, fotografia, tudo se complementa, porque quando vocês estão em frente a uma tela com um rasgão, se vocês já tiverem visto filmes sobre X e Y, ou se já tiverem ouvido uma música sobre um determinado tema, tudo isso funde na vossa cabeça e ajuda a terem material para recorrer nestes momentos e vos ajudar a tomar caminhos e a dar significados que não dariam se não tivessem tido conhecimento através dessas outras obras artísticas. A arte está toda ligada e isso é maravilhoso, assim, um organismo vivo, super fixe. E é isto, olha, eu não sei se respondi à pergunta, mas eu acho que sim. Segundo e-mail chama-se Ter Opiniões sobre Tudo. Querida Bárbara, sigo-te desde antes da pandemia e sempre te vi como alguém com convicções fortes e opiniões bem estruturadas. Daí-me ter lembrado de perguntar a tua opinião sobre este tema. Tenho 27 anos e sinto que vivo num mundo em que não é permitido não saber tudo sobre tudo. Todos os dias há um novo debate, uma nova polémica, um novo motivo para nos indignarmos publicamente. E eu quero estar informada, quero ter consciência, mas às vezes sinto que já não tenho espaço mental para tudo. Same. Confesso que muitas vezes não me informo por preguiça, pelo tema não ser interessante, ou muitas vezes por parecer tão complexo que fico de pé atrás com a ideia de ter de ler e ver imensas coisas até sentir que tenho informação que chegue para formular uma opinião. Há dias em que só quero ver um filme idiota sem pensar em representatividade ou comer carne sem um discurso moral por trás, mas depois sinto-me culpada porque sei que na verdade isso está errado. É exaustivo tentar ser sempre coerente, empática, informada, politizada e sem falhas. Tu costumas falar sobre essa pressão de estarmos sempre atentos e lúcidos. Como é que continuas a pensar e a preocupar-te com o mundo sem sentir que estás a enlouquecer? Caso leias este e-mail, obrigada. Um beijo muito grande para ti, para o Ricardo, adoro os episódios com ele, para o Duarte e para os gatinhos. Com amor, Joana. Obrigada, Joana. Gostei muito
deste e-mail. Eu vou dizer isto sobre todos os e-mails, vocês já sabem. Mas pronto, este tema é algo que está constantemente presente na minha cabeça e eu identifiquei-me tanto com aquilo que a Joana escreveu, porque obviamente antes as pessoas também sentiam a necessidade de estar informadas, só que a informação chegava até nós de uma forma muito mais lenta e mais a conta-gotas, ou seja, havia assim um grande acontecimento de X em X semanas que toda a gente falava, que era transversal a todos, e depois havia os temas mais pequeninos que normalmente tinham mais a ver com os interesses específicos e que sobre as especialidades de cada um, sei lá, pessoas que ligavam mais e gostavam mais da parte económica de um país, que ligavam mais à parte cultural, que ligavam, enfim. Neste momento, como estamos todos tão ligados a nós, aos nossos amigos e ao mundo inteiro, e de um momento para o outro, de um minuto para o outro, temos acesso a milhões de opiniões e de notícias sobre absolutamente tudo, eu sinto-me muitas vezes encurralada e assoberbada com a ideia de ter de tomar atenção a tudo e de estar informada sobre tudo. E lá está, como diz a Joana, de ter uma opinião sobre tudo. Há temas sobre os quais, por mais que eu pense sobre eles, eu não consigo chegar a uma conclusão. E há outros temas, outras notícias, outras polémicas que eu olho e penso, não me apetece esmiuçar isto. E eu não sei se isto está correto ou não, mas sei que às vezes é necessário fazer isto para conservar a nossa sanidade mental, porque é literalmente impossível, humanamente impossível, estarmos informados, interessados e ter uma opinião sobre absolutamente tudo aquilo que chega até nós através do telemóvel, da televisão e do computador todos os dias. E eu acho que também temos que normalizar um bocadinho essa ideia de que é ok não saber sobre certos assuntos e assumir do género. O que é que achas sobre o conflito entre Israel e Palestina? Oh my God. Palestina. Normalizar-se, olha, não sei. Se bem que sobre este tema, um bocado tenso, mas pronto. Sobre outras coisas, o que é que achas sobre, enfim, o orçamento de Estado? Pá, não faço ideia, não percebo nada disso e honestamente tenho preguiça de ir pesquisar. Eu sinto muito isto com questões políticas. Eu interesso-me muito por política, principalmente a parte social e isso tudo, é porque obviamente tudo é político e tudo na política impacta diretamente a nossa vida, mas lá está, a parte económica da coisa, eu não percebo nada e dificilmente vou perceber, mas sendo completamente honesta, eu não tenho bem pachorra para ir ler e informar-me e educar-me ao ponto de ser um tema que eu domino. Eu não consigo dominar tudo e nem quero. Quer dizer, na verdade até queria, mas não tenho tempo nem QI para isso. Então eu aceito só que a parte económica da coisa, da política, eu não percebo assim tanto. E há assim tanto problema em não perceber. Há assim tanto problema em assumir isso, em dizer, olha, não tenho opinião sobre isso, não tenho informação e educação suficiente para que a minha opinião não seja só ruído, porque eu sinto que estamos rodeados de ruído nas redes sociais e na vida de pessoas que acham e têm, obviamente, o direito de dar opinião sobre tudo, mas que são opiniões vazias, não sem evidências, sem lógica, são só barulho e achismos e que preenchem muito espaço e criam muito barulho e às tantas, como disse a Joana, há dias em que só queremos não pensar, em ver filmes parvos, em ouvir música tola e em comer fast food. E está tudo bem, desde que esse não seja o nosso modo normal de nos alienarmos da vida constantemente, porque isso também obviamente não sinto que seja benéfico para ninguém. Não faz mal esporadicamente e acima de tudo não temos que ter opinião sobre tudo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que não faz mal assumir isso, assumir que há temas sobre os quais não temos nada a acrescentar e que ao acrescentarmos provavelmente só estamos a dizer baboseiras que vão deturpar tudo e não ser construtivos e lá está, ser só barulho. Portanto, como é que continuas a pensar e a preocupar-te com o mundo sem sentir que estás a enlouquecer? Quase sempre eu sinto que estou a enlouquecer e a forma que eu tenho para não sentir que estou a enlouquecer é literalmente ir ver filmes
totós, em não pensar, em distanciar-me para voltar a ter energia e vontade de me interessar sobre outros tantos temas, sobre aqueles que me afetam mais, ou que me sensibilizam mais, ou sobre os quais eu tenho o que dizer de forma construtiva e estruturada. Não é por mal. O meu ódio de estimação desta semana são pessoas que dizem termos estrangeiros com o sotaque demasiado correto. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, estão a ver aquelas pessoas que, sei lá, eu gosto bué de ouvir hip hop e gosto bué de rap. É assim que nós dizemos, certo? Há pessoas que fazem questão de dizer: eu adoro rap e ouço bastante hip hop. Estão a ver, tipo, eu vou ao Starbucks. Não, eu vou ao Starbucks. Pá, acalmem-se um bocado. Isto também é quando, tipo, tenho um smartwatch. Não, tu tens um smartwatch. São leves entoações, mas que me dão bué de ranço. Tipo, acalma-te. Ok, sabes falar bem inglês, mas tu não estás a falar inglês. Estás a falar português. Portanto, a portuguesa, as palavras, porque senão parece só uma pessoa de nariz empinado que quer mostrar que sabe falar inglês. Este ódio é completamente despropositado e não é assim tão grave, mas é. Sabem aquelas comichõezinhas que as pessoas dizem e vocês ficam tipo, já me estás a enervar? Esta é uma delas. Vou ver um vídeo no YouTube. Não. Vou ouvir música no Spotify. Acalmem-se só, ok? Top 3. Top 3 de planos culturais para evitar ir sempre a centros comerciais. Eu sinto que isto é um problema muito grande da nossa cultura portuguesa, que é fins de semana, fins de tarde. Ai, onde é que vamos? Não sei, vamos ao Colombo, vamos ao centro comercial, vamos comer na Pizza Hut, que está tudo certo, eu também gosto, mas há alturas em que temos vontade de fazer coisas diferentes e não sabemos bem o quê. E imaginem, eu estou a dizer isto e eu sou uma péssima pessoa para isso, porque eu sou péssima a fazer planos. Eu acho que já tinha falado sobre isto no último episódio com o Ricardo. Eu nunca me lembro de ideias, de dates, nunca me lembro de sítios, de restaurantes diferentes, de planos diferentes. Mas tentei fazer assim, aqui, uma listinha daquilo que eu gosto de fazer quando não quero estar fechada no centro comercial, nem fechada em casa. Em terceiro lugar, e é super simples e toda a gente consegue fazer isto, é irem para um jardim ou para um local que gostem, com o vosso livrinho, se vocês lerem, e ficarem sentados a existir nesse local. Se vocês não lerem, podem só ficar sentados a ouvir música e a fazer people watching, que é maravilhoso. E muitas pessoas não percebem que o estar na rua a ver pessoas também é uma forma de absorver cultura, porque a cultura são as pessoas também. E eu adoro fazer people watching e também adoro pegar no meu livro e ir ler, sei lá, eu adoro ir para a zona do Parque das Nações, porque é aqui muito perto da minha casa, e ficar à beira-rio, sentada no silêncio de manhã a ler. É maravilhoso. Em segundo lugar, é mais óbvio, museus. Eu adoro ir a museus, é assim, é muito nostálgico para mim, porque grande parte da minha vida, principalmente entre os 15 e os 20 anos, que foi ali secundária e universidade, eu frequentei muitos museus e muitas exposições e galerias, porque eu estava a estudar artes. Então é um sítio, o próprio local, as instalações dos museus e das galerias trazem muita calma, normalmente são muito silenciosos. Não sei explicar, são locais que me deixam mesmo assim, de uma forma mais esotérica, conectada comigo mesma. Saio sempre super inspirada e contente por, por perceber que o ser humano e que as pessoas conseguem fazer coisas super bonitas e de sentirem essa necessidade. Então, museus é sempre uma boa opção. Há muitos museus, principalmente cá em Lisboa, mas pelo país fora. Há cerca de 1 ou 2 anos até há aquela iniciativa de os museus que fazem parte do Estado, que são geridos pelo Estado, são gratuitos, acho que todo o primeiro domingo do mês, se não me engano, ou gratuitos a residentes em Portugal até 52 dias por ano. Ou seja, vocês têm uma espécie de cartão, aqueles cartões que nos dão nos bares das bebidas ou
sei lá, na esteticista, em que vocês vão lá 5 vezes e ganham uma grátis, é parecido. Têm tipo 52 dias por ano em que podem ir de forma gratuita a um desses museus. E só têm que apresentar o BI, o comprovativo de morada, não sei bem. É uma cena bastante mais simples do que parece. E mesmo os museus que não fazem parte do Estado, que são privados, muitas das vezes têm também essa cena de serem gratuitos em determinados horários da semana, do dia ou em certos dias da semana. Portanto, às vezes nós vivemos em cidades e vivemos uma vida inteira numa cidade sabendo que há o Museu X, o Museu Y e nunca metemos lá os pés porque estamos mais formatados em ir sempre à Baixa ou ir sempre ao centro comercial passar o tempo. Portanto, fica aqui a dica. E em primeiro lugar, vocês vão ficar super surpreendidos com esta minha sugestão, que é cinema. Eu sei, que estranho, não é eu estar a sugerir cinema, mas eu sinto que é assim, uma das formas de passar tempo mais acessíveis, embora os preços dos bilhetes de cinema estejam crazy, mas apesar de tudo, não são 30 euros, a não ser que vão ver as coisas em IMAX, mas são tipo 7 euros, 8 euros de bilhete, às vezes até menos, se vocês tiverem aqueles tipo cartão nós e whatever. E o cinema é uma forma incrível de consumir cultura e é até uma forma fácil porque vocês só têm que estar sentados a olhar para um ecrã. E nisso nós somos todos especialistas, não é? Portanto, há filmes maravilhosos. Aproveitem agora, que a partir de agora vão começar a vir os filmes bons. Já começou. Esta altura do outono e inverno é sempre quando os cinemas estão mais recheados de filmes realmente bons. Portanto, aproveitem agora para, se não tiverem esse hábito, irem assim estimulando um bocadinho essa vontade e esse gosto por ver bom cinema. E às vezes também ver cinema de merda também faz falta. E pronto, termino aqui. Eu falo sempre demasiado. Eu tenho uma capacidade de síntese de um caracol. Mas espero que vocês tenham gostado dos temas que eu falei neste episódio, que tenham gostado desta nova dinâmica dos e-mails. Digam-me o que é que acharam e se querem continuo. E se querem continuo, contribuam com os vossos dilemas. Pode ser sobre tudo. Que eu cá estou para ouvir e para dar a minha opinião, que ninguém pediu, mas que eu dou na mesma. E, portanto, enviem para qualquerdia.podcast@gmail.com, que eu terei todo o gosto em ler. Eu adoro ler os vossos e-mails e vemo-nos na próxima semana.